Então, a primeira dica que a gente vai falar é por que um paciente com doença reumatológica teria, então, mais doença cardiovascular. Qual que é a lógica disso daí? A gente sabe que doença reumatológica envolve muita inflamação sistêmica. Geralmente, as doenças reumatológicas têm artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistêmico, eles estão relacionados a uma inflamação sistêmica. E desde a década de 80, 90, a gente tem vários trabalhos já mostrando que aumento de inflamação sistêmica estão envolvidos com o processo aterosclerótico, então estariam relacionados com aumento de risco cardiovascular. Mas será que isso é verdade? Será que a gente teve algum estudo provando isso? Antes da gente ir pro vídeo, só um lembrete, né? Você tá vendo aqui esse vídeo no YouTube. Se você não tá inscrito ainda no nosso canal do YouTube, você tá de brincadeira, né? Todo dia tem conteúdo novo aqui, gratuito, cardiologia, na prática, que você precisa saber. Então, se você não tá inscrito ainda, clica aqui embaixo em inscrever-se no canal para você não perder nenhuma novidade. A gente teve um estudo grande com artrite reumatoide, mostrando que o risco desses pacientes com artrite reumatoide de ter algum evento cardiovascular, um infarto, AVC, é 1,5 vezes maior, ou seja, 50% maior do que o controle sem artrite reumatoide. Tem alguns estudos com lúpus que mostram que tem até 2 vezes mais a chance de desenvolver uma aterosclerose acelerada. Então, os estudos parecem comprovar essa hipótese. Então, parece que paciente com doença reumatológica, doença inflamatória sistêmica, parece realmente ter um risco cardiovascular aumentado. E além disso, além da própria doença que pode estar relacionada com mais problema cardiovascular, a gente tem também o problema do tratamento. Como que a gente vai tratar uma doença reumatológica, né? Carro-chefe é anti-inflamatório, hormonal, corticoide, tudo isso a gente sabe que também pode aumentar o risco cardiovascular. Então, às vezes não tem jeito, vai ter que usar essas medicações para controlar a doença reumatológica, mas é um fator também para aumentar o risco cardiovascular. Então, isso aumenta a pressão arterial, dá retenção de líquido, pode piorar a glicemia. Então, é uma medicação que a gente deveria evitar, obviamente, sempre que possível. Então, o que a gente tem que fazer com esses pacientes? Eu peguei as recomendações do EULAR, que é a European League Against Rheumatism, então a Liga Europeia aí contra o Reumatismo, que coloca algumas recomendações em relação a isso. Então, o que a gente deve fazer com esses pacientes, pensando em reduzir o risco cardiovascular? Então, primeiro, controlar a doença de base. Se a doença de base, lúpus, artrite reumatoide, qualquer doença reumatológica, leva a mais inflamação, se a gente controlar melhor a doença de base, teoricamente diminuiria o risco cardiovascular. O que mais que a gente pode fazer? Controlar bem todos os outros fatores de risco. Então, o paciente é hipertenso, o paciente é diabético, é dislipidêmico, é tabagista, tem qualquer outro problema, aí a gente tem que controlar bem todos esses fatores de risco. Pedir para parar de fumar, tentar controlar a obesidade, fazer atividade física, controlar todos os fatores de risco. Porque aí a doença reumatológica vai ser só mais um. Então, se você conseguir melhorar os outros, o risco em geral diminui. Se você for pensar em fazer alguma avaliação de risco cardiovascular, lembrar sempre de aumentar o risco. Então, se você fez lá a escala, o esquema da SBC, o programinha lá da SBC que testa lá seu risco baixo, intermediário ou alto, e deu intermediário para a mulher e ela tem artrite reumatoide, talvez seja bom reclassificar essa paciente. Talvez o risco dela não seja intermediário, seja alto. Então, é bom pensar em reclassificar o risco dessas pacientes quando está lidando com uma paciente com doença reumatológica. E em relação ao tratamento, tentar evitar as medicações que dão problema. Então, corticoide, se possível, usar na menor dose necessária para controlar a doença reumatológica e pelo menor tempo possível. Então, a gente sabe que às vezes você precisa de corticoide para controlar a doença reumatológica, mas depois você pode adicionar outras medicações, imunossupressores que talvez controle a longo prazo essa doença. Então, assim que possível, vamos retirar o corticoide. Anti-inflamatório não hormonal, da mesma forma. Tentar evitar para paciente que já tem doença cardiovascular ou que tem muito fator de risco. Então, se conseguir, tentar evitar. Precisa, paciência. Então, a gente faz o que é possível. Então, seriam essas orientações do EULAR para tentar reduzir o risco. Mas essa informação é verdadeira. Paciente com doença reumatológica teria um risco cardiovascular maior. Olá, que bom que você gostou desse vídeo que acabou de ver, um videozinho mais curto. Se você tem interesse em outros vídeos curtos do Cardiopapers, eu vou te indicar esse daqui. Muita gente já assistiu e gostou. E se você quiser ver o podcast que deu origem a esse vídeo que você acabou de ver, né? Esse vídeo é um corte. Para ver o episódio completo, clica aqui na esquerda e você vai conseguir ver o episódio completo do podcast.